Axá, Santo Salvador, Baxá, seja como for, Axá, nossa direção, flecha, nosso coração, puxa, pelo nosso amor, racha os muros da prisão. Plantas alimentícias estão em todas as esquinas, rejeitadas nos mercados, estão em todos os buracos. Revolução na alimentação, contra a padronização. Olá, mais uma semana aqui passando para agradecer com a nossa cestinha agroecológica. Estamos aqui na cozinha da Casa Planta. Eu moro aqui na Casa Planta, sou Tânia, para quem não me conhece, nossa rede vem se ampliando aí bastante. A gente planta bastante coisa, parte do que a gente consome, bastante coisa mesmo atualmente. E esse movimento foi unindo a gente com algumas hortas urbanas, outros quintais produtivos, alguns assentamentos, e a gente vem aí juntando, unindo esses movimentos e descobrindo outras maneiras de distribuir e favorecer todas essas redes, mulheres que muitas vezes não conseguem ter uma entrada fácil no mercado, já muito amarradinho, fechado nesse jeito convencional de funcionar, e outros tipos de cultivo também, biodinâmicos e experimentais e punks e muitas medicinais. É muita riqueza que a gente tem para usufruir e poder compartilhar. Acho que é isso um pouco o que a gente vem descobrindo a cada cestinha que chega, e coisas que nem sempre interessam para uma distribuição convencional, seja porque é mais perecível, ou seja porque não é um uso tão comum, como a nossa banana pão, que é maravilhosa, o nome já diz pão, porque ela tem muito amido. Então, em alguns lugares ela é utilizada mesmo no lugar da mandioca. Ela tem que ser consumida cozida, é a única questão dela, assim, né? Para ela realmente não ficar esquisita e esfarelenta. E dá para ser consumida tanto verde quanto mais madura. É uma iguaria, eu faço chips, eu vivo fazendo. Quem precisar aí de mais dicas me diz. Porque hoje o nosso foco, na verdade, são as punks, o peixinho da horta e a assa-peixe, que está aqui, vou falar. Uma coisa que é sempre bom lembrar, quando a gente recebe um buquezinho de ervas ou as punks, a gente pode guardar no próprio papel. Agora a gente está mandando em papel, para já ir escrito alguma recomendação, algum início de conversa. E o buquezinho também, eles são interessantes de serem guardados na geladeira por 2, 3 dias em papel ou embrulhado num pano de prato. Eles vão manter um pouco mais essa água da estrutura deles e vão ficar um pouco mais verdinhos. E depois de uns dias, a minha sugestão é assumir e deixar assim na cozinha, na sala, em algum lugar, a entidade vegetal secando, ou no varalzinho, também costumo deixar secar. E aí usa como uma infusão, ou faça uma tintura mais medicinal. E quando é uma erva que também tem uma propriedade de sabor mais acentuado, dá para usar como tempero, daí faz pozinho, guarda em vidro e usa como um tempero. Muitas as maneiras, assim, cada vídeo a gente tenta dar uma sugestão para a gente ir ampliando o repertório do que fazer com essas aliadas que são importantes e que dão pra gente, na verdade, a atmosfera, o ambiente. A gente se colocou no topo da cadeia alimentar, no topo geral, assim, e não, na verdade, acho que tem muitos elementos aí que favorecem o humano fica lá quase atualmente mais prejudicando que favorecendo alguma coisa, né, nesse sistema todo. Então essa é a nossa
proposta, sim, vão as punks, vão as medicinais, que é pra gente se arriscar, se disponibilizar para elas e para novas experiências e outras maneiras também de fazer rede, outras coisitas mais. Nossa rede também circula muito pelo pensamento da permacultura, que é do aproveitamento máximo dos recursos e da possibilidade mínima de resíduo, né? Então a entrância nesse ciclo de uma maneira muito ativa, muito ativada. Então a gente vem usando o mínimo possível de outros materiais, a gente evita o máximo possível o uso de plástico, só quando são coisas mais úmidas que já vêm direto da horta, né, para elas também ficarem mais protegidas. Daí a gente mantém e aconselha que esses saquinhos, esses plásticos, todos esses materiais sejam reaproveitados ainda algumas vezes. Nossa sacolinha de entrega é reaproveitada, reciclada, e vem sendo aí também uma descoberta, um jeito muito legal. A gente vem recebendo sacolas, vem recebendo propostas de fazer brincadeiras nessas sacolas, então acho que é uma história legal para a gente pensar também como usar mais possível ainda coisas que a gente já recicla, mas ainda pode reciclar de uma maneira criativa e com mais uso. E por fim, queria falar também das nossas entregas, que a gente tem um entregador próprio, de bike, pensando também na sustentabilidade, nas cidades, em tudo isso. E feedbacks pra gente, retorno, como tá chegando, estão chegando bem, a gente tá sempre adaptando, cuidando. E ele me falou que as couves essa semana foram mais apertadas, então feedbacks são importantes pra gente poder ir descobrindo também como essa colheita chegar fresquinha e cheia de energia vital diretamente da melhor maneira. Os nossos parceiros mudam semana a semana, conforme o que está ali mais em abundância nas colheitas. A gente monta a lista depois que a gente recebeu, a gente recebe na terça-feira mais ou menos essas colheitas dos entornos, e aí a gente monta com o que tem e faz, enfim, a divulgação e a cesta chega. E essa semana a gente conta com o Armazém Terra Viva, que vive participando e colaborando muito com o nosso projeto. Eles são um pouquinho musos inspiradores, acho que de uma maneira de pensar a agroecologia nessa ponte entre o campo e a cidade. A gente tem o Pinhão do Sítio da Lília, então delícia também a gente pensar em sítios, né, estarem circulando e distribuindo aí também suas belezuras. E Quintal da Nid também veio participar, colaborar essa semana. E essa barrinha que já teve no nosso cardápio, algumas pessoas provaram, mas a gente sentiu que ela é tão especial, tão interessante, que ela entrou como oficial, assim, na cesta oficial. Porque ela vem lá do sítio Selva e Paz, cuidado pela Gudrun Gost, que faz um trabalho belíssimo de agricultura sintrópica, de pensar num jeito regenerativo de cuidar do solo, de cuidar do cacau. A gente costuma dar pouco valor e cuidar muito mal, na verdade, do que a gente chama de chocolate, né, e derivados. E aqui ela, na verdade, resgata junto os consórcios de banana e cupuaçu. Então é belíssimo, belíssimo trabalho. Eu recomendo muito entrar e conhecer um pouquinho melhor o trabalho deles, assim, e tem aí uma história ali na Bahia bem pioneira, e vem sendo já inspirador também para muitos outros sítios ali dos arredores. Aliás, a Bahia vem chegando cada vez mais no projeto. Quando a gente começa, a gente pensa nas produções locais, mas quando a gente conta a história também dos produtores, é muito difícil a gente não se envolver com outros cultivos que não são possíveis tanto aqui na região sudeste, por exemplo. Então é uma alegria a gente começar a receber essa entidade aí que é o cacau e outras coisas que vem chegando. Vou contando novidades, mas me contem depois o que vocês acharam. Aqui também tem uma parceria com o Chocolate Ama, que é outro belíssimo trabalho de cacau na Bahia. E o nosso buquezinho, que orgulho, que plantas especiais, muito parecidas, dialogam muito, complementam uma a outra. A de folha maior, mais reta, acho que eu separei aqui, ó, mais retinha, é a erva doce, funcho também conhecida. E a que tem a
folhas, depois da estrutura mais rendada, é a Novalgina 1000 folhas, Aquileia 1000 folhas. Ela tem alguns nomes. Um orgulho mesmo, assim. A sugestão é usar junto, uma potencializa a outra, ou usar separado também. A erva doce já é mais conhecida, a gente já utiliza aí há muito tempo. Quem teve filho provavelmente usou muito, seja para estimular o leite, seja para aliviar a cólica. É realmente uma super aliada do aparelho digestivo, tranquilizante, calmante. À noite um chazinho de erva doce acalma e acolhe. E ela tem um sabor interessantíssimo, pode ser utilizado num marinado, pode ser utilizado picadinho na salada, pode ser utilizado de repente num refogado de legumes, com algumas carnes, quem é adepto de comer carnes, fica incrível, fica interessante também. Temperando o peixinho da horta e o assa-peixe, pode também entrar junto, dando um toque especial. É infinito o uso da erva doce, dá para deixar secar e utilizando depois, dá para manter na geladeira e utilizando assim mais fresquinha. Dá para fazer uma tintura, que já fiz, e inclusive usar como um perfume, um aromatizador de receitas. E dá para fazer ainda um xarope, que fica também muito, muito interessante. Então, é muito ampliador aí o que dá para fazer. A Novalgina, que tem esse nome porque ela é meio aliada para tudo mesmo, ela é, junto com a penicilina, talvez a planta que, se você tiver na sua horta uma penicilina e uma Novalgina, você simplesmente não pisa mais numa farmácia. Ela tem enxofre, ela tem tudo o que faz uma planta de proteção. O nome dela vem da lenda de Aquiles, que ficou super protegido, só o calcanhar que ficou de fora. Porque ele foi banhado num rio, que nas margens haviam muitas dessas folhas maravilhosas, que também o outro nome dela é 1000 folhas. E aí ele ficou totalmente protegido, porque ela é antifúngica, antibacteriana, antimicrobiana, anti-inflamatória, tudo. É ligeiramente analgésica, então para aquele dia de dor de cabeça, mal-estar, gripe, cólica, aliás, cólica, né, a melhor junção, só a erva doce também já é um super alívio. Então, são plantas importantes para a gente pensar nesse campo de proteção e metabolização, né, que a digestão entra nisso, e de se centrar, né? Então é bom também para dias que precisa de concentração. A Novalgina também dá uma sentada. Ela é mágica. Sim, essa é uma planta, eu acho que vou falar toda vez que aparecer na lista. Se estiver na sexta eu vou falar, a gente vai falando. Deveria ser obrigatório todo mundo conhecer. Uma tintura dela, recomendo muito colocar em algum tipo de veículo alcoólico que se tenha fácil em casa. Álcool de cereais, uma vodka, uma cachaçinha, gin, e qualquer coisa que essa propriedade possa se espalhar e se preservar, né? Então, por exemplo, aqui na cozinha alguns exemplos, eu vou fazendo e vou deixando os vidrinhos e vou usando. E é isso, quando é o da erva doce, por exemplo, que tem um certo aroma, eu coloco já em vidrinho de espirrar para finalizar receita, coisas assim. Um super axé. Assa-peixe e peixinho da horta. Que plantas curiosas, que coisa, que composições químicas maravilhosas na natureza que fazem com que duas plantas tão distantes, porque essa é nativa aqui das nossas matas guaranis, e essa não, vem lá da Ásia, da região da Turquia. E como pode, né, elas terem essas propriedades, esses óleos que lhe conferem um ligeiro, um interessante, um pitoresco sabor que lembra peixe.
Né? Principalmente quando aquecidas, elas soltam então esses óleos, essas propriedades voláteis se juntam no nossas papilas e transformam tudo isso nessa lembrança. É fantástico, assim. Em geral a gente tem uma ou outra, dessa vez foram as duas para poder explorar bem, brincar bem de receita, de tudo e de medicinal também, porque as duas têm propriedades boas para o pulmão. O nome popular do peixinho da horta também costuma ser pulmonária. Bom, vamos falar primeiro do açapeixe. O açapeixe também que dá um mel muito conhecido, muito bom. O buquezinho foi com florzinhas, né? Então dá para ter uma ideia aí. Essas florzinhas se abrem e ficam muito aromáticas, as abelhinhas ficam enlouquecidas. É usado também de vassoura em alguns lugares, né? Que eu já fui em sítios que tem em abundância. É uma planta que deveria, quiçá, teremos um dia em toda esquina, em toda calçada, porque é um patrimônio brasileiro. É muito expectorante, diurética, balsâmica e calmante. Assim, ela tem esse oferecimento, assim. E tem essa característica que quando empanadinha fica, eu acho ela o melhor, assim. Eu amo o peixinho da horta, mas eu acho, quero a opinião de vocês, assim. Acho essa especificamente porque ela é mais sequinha, né? O peixinho tem esse felpudo, né? Tem quase uma filtragem, né? E o açapeixe não, é uma folha mais lisa, né? E tem um uso comum também, que é aquecer essa folha, pode mergulhar numa água morna e colocar em regiões que estão na pele mais machucadas. Ela é também anti-inflamatória, é balsâmica, é uma pequena deusa, o açapeixe. E então a minha sugestão também é de repente picar fininha e usar refogadinha com outros vegetais, ou fazer na omelete junta, ou fazer uma coisa que pode ficar interessante, que já fiz testes, é usar intercalando para fazer uma lasanha, né? Uma camada de peixinho da horta, uma de açapeixe, ou uma ou outra, ou as duas. E o peixinho da horta, ele responde um pouquinho melhor quando empanado, assim, na minha concepção de textura. Ele tem essa textura que eu acho que ele fica um pouco mais agregado e mais crocante quando empanadinho, mesmo se for assado. E tem isso, claro, não precisa ser só feito frito, mas pode ir ao forno, também fica muito interessante. Já aproveita, faz lâminas fininhas da banana pão e já vai tudo pro forno. Já tô salivando. Um bom jeito na hora de fazer o uso culinário das punks é colocar um pouquinho na água para ela dar uma hidratada e voltar à estrutura. Vai ser mais fácil de cozinhar com elas, pra ela ficar mais murchinha. Ou se não, deixa secar de vez e utiliza como tempero e outros jeitos. Bom, eu vou fazer um empanadinho com chia, não vou utilizar ovo, uma versão mais prática, assim, e vegana. Então aqui eu já coloquei a chia, já tá hidratada, e coloquei um monte de temperinhos. Páprica, limão, gersal, lá do nosso parceiro do sítio biodinâmico. E daí não tem segredo, vou passar a folha. Bom, para empanar, 0 segredos. Coloco aqui, dou aquela boa mergulhadinha. A chia vai dar um ligeiro crocante a mais, mas ela também vai ficar mais dissolvida, vai só dar essa ajudada aqui nessa farinha grudar. Não precisa empanar 2 vezes. E vai pro óleo rapidinho. Se quiser fazer assado, é só montar uma bandejinha e assar também, fica muito bom. Aqui tô eu com a minha porçãozinha, não consigo parar de comer, ficou muito boa. Não consigo chegar à conclusão qual que é o melhor, se é o peixinho ou se é o açapeixe. O açapeixe fica mais fininho, mais crocante. Incrível.
E o peixinho que fica mais encorpadinho. Peixinho da horta já teve vídeo, já teve receita, já teve post, já teve tudo, vira e mexe tem. Porque além de tudo é lindo, fica um vaso lindo, rústico, fácil de cuidar, só ter um pouquinho de sol, não tem menor dificuldade com rega, ele gosta inclusive de um pouquinho de secura mesmo para, né, manter essa umidade nas suas folhas. E ele vai indo, vai se distribuindo, se espalhando e fazendo pequenos raminhos com pequenas raízes, muito fácil de propagar também. Quem tiver interesse aí em mudinhas, a gente vem fechando também com os nossos produtores essa frente aí. Da gente poder ter mais hortinhas nas varandas, nos caixotes, nos vasos, nas hortas urbanas. E umas notícias maravilhosas que vem recebendo também de condomínios, né? De pessoas que multiplicam coisinhas que vêm na cesta e começaram, já não tinham mais onde plantar e começaram a ocupar hortinhas mais comunitárias. Muita alegria, assim. O peixinho é uma muito indicada porque estimula também quem prova, quer cultivar, quer ter fácil e quer ter sempre. O uso medicinal num chazinho é super recomendado como expectorante, calmante da região pulmonar em geral e ligeiramente diurético também, assim como o açapeixe. Os dois juntos também fica uma delícia. Foi o chazinho que eu fiz ontem. Uma alegria, uma grande satisfação a gente poder trazer e multiplicar essas plantas. Agradeço sempre mais uma vez e até a próxima semana.